Mais um momento, tamo junto nessa aí. A gente vai abrindo. E sempre é bom, né? A gente tá falando de Deus, né? Sempre é bom a gente começar o dia assim, com start e falando da mensagem e da palavra divina. Porque eu creio que Deus, ele é demais, ele é top da galáxia, né? Deus é Deus e não tem pra ninguém, né? E hoje aqui a gente vamos estar fazendo umas leituras aqui bíblicas, né, que é importante da palavra de Deus. Vocês vão entender a importância de Noé ser obediente. Por que obediente? Porque ele fazia as coisas que Deus gostava. E simplesmente Noé, ele agradava a Deus. Ele agradava a Deus de certa forma. E é a melhor forma que ele agradava, porque Deus, ele ficava feliz. Ele se agradava no que ele fazia. Então, nos versículos anteriores, antes desse que eu estou fazendo agora, Deus falou que iria acabar com o mundo. Mas Deus viu graça em Noé. Ele viu graça, ele ficou feliz, ele aprovava o que Noé fazia. Então Deus o livrou-se. Deus livrou Noé, sua família, as noras e também os animais. E Deus deu uma mensagem para ele: faça uma barca bem grande, Noé, porque o mundo já está de certas formas, a maldade ela está demais. Então, quando Deus anunciou isso a Noé, simplesmente Noé ajuntou com a sua família e começou a fazer. Só que ele anunciava para as pessoas, mas ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava. Chamava ele de louco. Só que Noé, ele foi sábio e inteligente, porque ele ouviu a voz de Deus. Se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Eu vou construir. Então, vimos que nessa mensagem, a obediência, ela é tremenda. Porque se Deus pede que você faça, faz. Se Deus falar para você não fazer, não faça. Mas Deus, ele só tem o melhor na nossa vida. Então, nessa época aqui, Deus já viu a maldade nas pessoas. A maldade era tão grande, que Deus chegou ao ponto de querer destruir o mundo. Destruir as pessoas. Acabar com elas. Porque foi ele que construiu. Então, ele queria acabar. Porque ele viu muita maldade. E se encontramos no mundo de hoje, é comparável com a maldade de antes, é até pior, porque hoje os pais matam os filhos matam os pais, todo mundo está matando todo mundo, as pessoas estão perdendo o controle. Então, vimos que nessa época aqui era o começo da palavra de Deus, e já estamos praticamente quase no final dos tempos. Cada vez mais a palavra vem se cumprindo. Então, realmente, está chegando o fim também. Da mesma forma que teve o começo, agora vai ter o fim. Então aqui, Deus ele anunciou. Deus ele avisou Noé. A Noé era um servo de Deus, tremendo a ele. Então Deus ele avisa. Quando vai chegar a sua hora, ele vai avisar. Porque se ele avisou aqui para Noé, então ele vai avisar novamente. Eu creio, eu acredito, porque a mensagem aqui, ela nos avisa. Ela já menciona ficar na presença de Deus, ficar com Cristo, ficar com Deus, acompanhar a Deus. Então é importante que nós acompanhamos o Senhor. E essa passagem aqui é tão tremenda que Noé, ele construiu a arca, Noé, ele fez o que Deus pediu, Noé colocou praticamente cada animais, macho e fêmea, para dentro da arca. Ele passou pinche por dentro e por fora, porque era um dilúvio, e se ficasse algum buraquinho poderia entrar água. Então ele pinchou praticamente dentro e fora a arca, para que não entrasse nenhuma gotinha de água. Então é tão tremenda essa passagem, que Noé ele foi tremendo a Deus.
ele não blasfemou contra Deus, ele ouviu a voz do Senhor, e quando o dilúvio chegou, ele viu que Deus estava falando simplesmente para ajudar Noé, a sua família. É tão tremenda essa passagem que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, é importante que a gente faça o que Deus também manda que a gente faz, cumprir os mandamentos do Senhor, estar na caminhada com Ele, estar na presença com Ele, a obediência, isso é maravilhoso. Então, já fiz uma breve introdução, agora deixa eu não estar lendo aqui, e depois também introduzindo mais um pouquinho. Então hoje, vamos estar lendo sobre Gênesis. Gênesis, do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 22. 12 versículos da palavra de Deus, poderosíssimo. 12 versículos que Deus, ele nos avisa, e é importante que a gente entenda e vamos obedecer a mensagem, a palavra de Deus, porque Deus, ele só tem o melhor na minha vida e o melhor na sua vida. Então, vamos lá. Gênesis 6, do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 22. A barca de Noé. Esse é o tema da mensagem de hoje. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Então já vimos que Noé, ele tinha 3 filhos homens. E ele era um homem temente a Deus, um homem que obedecia a Deus. E Deus se agradava com as coisas que ele fazia. Então é importante que a gente também agrade o Senhor. Porque se Noé fazia isso, nós temos que fazer também. É importante que façamos. A obediência, ela é muito importante. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia com uma comunhão com Deus. Olha só. No tempo de Noé, a comunhão com Deus era muito grande. É importante que também a gente tenha a nossa comunhão com Deus, porque Deus, ele nos ama. Ele quer nos ajudar. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só fazia coisas más. Então, nessa época, já vimos que o pecado era muito grande. Já nessa época, a gente já vimos que as pessoas eram muito más. Já nessa época, já vimos que as pessoas já praticamente faziam coisas que desagradavam a Deus. Isso porque era o começo. Era o começo. E olha os tempos que estamos hoje. Olha o tempo de antes, olha o tempo de hoje. Então, são tempos bem diferentes. São, porque lá foi o começo e hoje praticamente estamos no fim dos tempos. Então é importante que a gente fica na presença do Senhor. Aqui era o começo e Deus, ele acabou. E agora é o fim, Deus envia essa mensagem de novo. Fique na presença de Deus, porque cada vez mais a palavra vem se cumprindo. Então tá chegando o fim. Creia nessa mensagem, creia na Bíblia, creia em Deus, porque Deus, ele quer nos salvar. Quando ele manda o seu filho morrer por nós, porque ele viu que ainda tinha esperança ao povo. Ainda tinha esperança. Ele viu esperança aqui em Noé. Foi por isso que ele não acabou com Noé, porque Noé era temente a ele. Noé obedecia a ele. E nessa época não tinha Jesus. Era o começo da mensagem. Era o começo da palavra de Deus. Então é importante que a gente fica no caminho de Deus e escuta a mensagem. Porque Deus, ele quer nos salvar. Ele quer nos ajudar. Olha só. Vamos lá. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu o destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Olha só. Então, aqui já vimos que Noé, ele tinha que construir algo muito grande.
imenso. Então, já vimos que Deus, ele pede para Noé construir algo grande. E Noé não blasfemou, não. Noé, já que Deus está falando, então eu vou construir. E Deus anuncia a Noé, olha só, Deus anuncia a Noé que vai acabar com tudo, que vai destruir tudo. E Noé não pensa duas vezes. Se Deus sempre falou com Noé, faça isso, então Deus, ele viu que Noé era um homem temente a ele. Então eu vou ajudar Noé, eu vou salvar a família dele. Então a gente já vimos que estar na presença de Deus é maravilhoso, porque ele salva o seu filho. Ele salva o seu filho. Então se você ficar longe dele, como que ele vai te salvar? Se você não está na caminhada com ele, como que ele vai te salvar? Então é muito importante que a gente entenda que se ele salvou Noé, ele vai salvar a gente. É importante que a gente entenda, porque Deus, quando ele anuncia o evangelho, é para ajudar aqueles que querem ser salvos. Agora quem não quer vai ficar para a tribulação, mano. Então, Noé foi temente a ele. É importante que a gente também seja temente a Deus. Fica no caminho dele, observa o que Deus tem para nós. A Bíblia. O que temos que observar aqui? É a Bíblia. Não tem outra coisa para observar. Não dá para observar o mundo. Se você observar o mundo, rapidamente você vai cair. Se você observar o mundo, rapidamente você vai se entristecer. Então, a palavra de Deus, ela não está para entristecer ninguém. Ela está para avisar, mencionar, alegrar, restaurar, te dar ânimo, te dar até fé. Tá vendo a televisão dar fé para você? A televisão não te dá fé. A televisão não te traz coisas para você edificante. Notícias que você vê pai matando filho, filho matando pai, um matando o outro, uma destruição, uma guerra, umas mentiras, traição, só coisas desagradáveis. E a Bíblia? O que ela te traz? Esperança, alegria, fé, ânimo, uma visão diferente, Deus querendo te ajudar você, a tua família, o anúncio do evangelho. É muito importante. Isso é muito importante. Então vamos continuar aqui. E nessa época já tinha muita violência. Para vocês verem. A violência era demais. Nessa época, o começo, demais. A violência triplicou, quadriplicou, multiplicou. Você vê coisas que você jamais achava que ia acontecer. E existe hoje. Meu Deus do céu. Aqui não anuncia os tipos de violências, mas eu creio que a violência, ela é uma só. A partir do momento que você faz algo de mal, já é violência. Principalmente quando você tira a vida de alguém, quando você bate em alguém, quando você mata alguém, quando você fere alguém, já é violência. Não importa qual tipo, encostou a mão, já é tratado como violência. Para vocês verem como que Deus, ele... No começo aqui, ele viu que estava fora de controle. Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Eu vou salvar Noé, a família dele. Porque Deus viu graça em Noé. É importante que a gente também esteja como Noé, na presença de Deus e vivendo o evangelho de Deus. É muito importante. Então, pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Olha o que Deus anuncia. Faça divisões nela e tampe todos os buracos com pinche, por dentro e por fora. Quando Deus anuncia que ele tampe com pinche, que ele faça uma barca, porque ele sabia que a água poderia entrar. Então Deus, ele fez algo já perfeito para não entrar água. Por mais que Deus lacrou a barca, mas mesmo assim, ele anunciou a Noé. Faça com pinche. Então Noé ouviu a voz de Deus. Vou fazer o que Deus está mandando. Porque Deus, ele quer salvar eu, minha família e todos que ele mandou salvar. Animais, todos os tipos de seres. 2 de cada espécie, o casal, né? De cada espécie, macho e fêmea. Então, Noé ficou atento a toda a mensagem de Deus. Ele não comeu bola. Ele não pulou alguma coisa, não.
Deus falou fazer isso, mas não vou fazer não porque eu vou pular isso aqui para ser mais rápido. Não, ele fez por etapa. Deus mandou fazer a barca, fez as divisões, põe o pinche, vamos lacrar a barca. Cara, Noé foi um homem temente a Deus. A gente também pode ser. Nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde, porque a mensagem está todos os dias aqui para a gente aprender. Olha só. As medidas serão a seguinte: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Meu Deus do céu, quando Noé começou a ouvir essa mensagem de Deus, ele ficou surpreso. Fazer algo desse tamanho, eu creio, acredito, mas ele não ficou surpreso porque não conseguiria fazer. Deus capacitou ele. Deus sabia que ele poderia fazer. Por isso que indicou Noé. Além de ser temente a Deus, Deus sabia toda a capacidade, porque Deus ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e o que vai acontecer com a gente. Deus sabe todas as coisas. Então ele escolheu Noé porque ele sabia que Noé iria fazer. E não iria resmungar não. A família ainda iria ajudar ele. É muito interessante. Cara, eu quando comecei a ler essa história, eu falei, meu Deus do céu, desse tamanho, você olha pro céu, você vê, nossa, que altura, você vê o tanto de madeira que iria gastar aqui, meu Deus do céu. E Noé fez. Noé fez. Olha só, vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Então aqui Deus, ele já menciona que vai destruir tudo. O que tem vida, tudo que está no seco, vai praticamente encher de água. Vai cobrir tudo, tudo vai morrer. Olha só. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Então Deus, ele já fez uma aliança com Noé. Desde quando Noé começou a falar com Deus, ali, e Deus falar com Noé, já havia uma aliança entre eles, porque Deus, ele viu graça em Noé, nas coisas que Noé fazia. Então é muito interessante, além de Deus querer salvar Noé, Deus ainda quer fazer uma aliança com ele. Olha como que essa mensagem é tão tremenda. Deus salvando a família de Noé, Deus salvando os filhos de Noé, Deus salvando as noras de Noé, Deus salvando os animais. Então essa aliança foi uma aliança praticamente completa. Foi uma aliança que foi maravilhosa. Então nós também podemos fazer uma aliança com Deus. E Deus, ele quer fazer uma aliança com a gente. Olha só, escuta só. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Então já vimos que Deus, quando ele faz aliança, ele já quer salvar todos. Todos da família de Noé. Olha só. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de toda a espécie de aves, de toda a espécie de animais e toda a espécie de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Então, a gente vimos que o porquê que tem o tanto de animais hoje, porque Deus, ele simplesmente falou para Noé, um casal de cada, uma espécie macho e fêmea de cada, ponha na barca e eles vão ficar lá. Cara, eu fico pensando, como conseguiu ficar todos esses animais numa barca? Todos, um de cada espécie, um macho e uma fêmea. E se você for ver hoje, quando Deus anuncia, eles, meu Deus do céu, mano, eles entraram de certa forma que não precisou um matar o outro, nem um comer o outro. Porque se você for ver no mundo de hoje, os animais, eles vivem do próprio animais. Eles precisam se alimentar dos próprios animais. Simplesmente, o que foi aqui foi milagroso. Os animais, eles sentem quando está vindo algo de Deus. Então, eles também obedeceram a Deus. Até os animais obedeceram a Deus. Entra naquela arca,
E fica ali para vocês viver. Porque Deus, ele fala com os animais. Os animais também, eles falam com Deus. Então eles foram, até os animais foram obedientes a Deus. Até os animais não comeram um outro, respeitaram um ao outro, porque eles sabiam que eles iriam morrer. Então quando Deus ele mandou Noé fazer a arca, separar tudinho lá, e Deus anuncia até os animais. Porque da certa forma que eles entraram na arca, foi o anúncio de Deus. Entre assim e fique lá. Se Deus fez ele, então Deus pode controlá-lo. Deus pode mandar a mensagem e Deus pode avisar. Eles conhecem Deus. Eles conhecem Deus. Quem não conhece Deus são as pessoas. Então é muito interessante essa mensagem. Olha só. Ajunte-se e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. Então Deus, ele manda Noé levar comida para todo mundo comer. Todo esse tempo. Olha só. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Olha só. Noé, olha o final da mensagem. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então Deus mandou, Noé fez, obedeceu. É importante que a gente também obedece a mensagem de Deus. Tá vendo como a gente não precisa ver ninguém aí fora, ou seu amigo, ou seu colega, ou seu vizinho. Você não precisa ver ninguém errar para você aprender. Simplesmente você vai aprender com a mensagem de Deus aqui. Você vai aprender com as coisas que tá na palavra de Deus. Não precisa ninguém sacrificar a vida aí fora. Não precisa ninguém derramar lágrimas, chorar para você aprender. Não. A mensagem aqui, ela já está nos falando que a gente precisa estar na caminhada com Deus. A mensagem aqui já está falando que a gente precisa estar em comunhão com Deus. A mensagem aqui já está falando que a gente temos que ter obediência a Deus. Temos que obedecer. O que Deus quer é só isso. É uma coisa tão simples, tão... Cara, é simples mesmo. Ficar em obediência, fazer as coisas boas, não fazer o mal. Ficar sempre na luz, não ficar nas trevas. Porque a luz, ela é Jesus. Então, é coisas muito simples, mas nem todos querem. Nem todos querem ouvir a mensagem de Deus. Então, a mensagem, ela é sempre passada, né? As pessoas ouvem se quiser, né? Ouve se quiser, escuta se quiser, obedecem se quiser, que Deus, ele não força ninguém a nada. Isso aí é cada um de cada um, é o livre-arbítrio, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. O momento é TMJ, tamo junto nessa. Então a gente fica por aqui, Deus abençoe todos vocês. Falou? Um forte abraço e até mais. E é nóis.